Fala galera, tudo certo? João Vitor Esteves aqui, um dos idealizadores do canal, junto com o Xandão, o Pedro Inácio e o João Pedro. Somos todos amigos aqui e estamos nesse projeto aí do Vars FC. Fizemos nosso primeiro vídeo, onde a gente discutiu bastante ali, mais de uma hora de vídeo, para a gente chegar na conclusão que o Brasil vai ser hexa, se Deus quiser. Mas tivemos muitas discussões ali, hein? Vale a pena assistir o vídeo lá, deixar o like, deixar seu comentário, sua opinião. Você acha que o Brasil vai ser campeão? Se Portugal vai surpreender, Argentina? Podemos ter ali umas quartas de final muito forte com Portugal e Argentina, França e Alemanha, Brasil e Inglaterra. Então, assim, são jogos muito fortes que pode dar qualquer coisa, né? A gente chegou no final sendo o Brasil campeão, mas Espanha vem forte, França vem forte, Portugal vem muito forte, Inglaterra se encaixar com Tuchel também vem muito forte. E aí agora hoje eu vou fazer uma análise aqui mais voltada para os jogos de hoje, sábado, dia 30 do 5. Temos aí a grande final da Champions, né? 1 da tarde ali no horário de Brasília, PSG e Arsenal. Vou até espelhar aqui, mas antes, óbvio, pedir para você se inscrever, deixar o like, beleza? Por favor, ative as notificações aí, vem muita coisa boa pela frente. Copa do Mundo aí a gente vai postar bastante coisa. E vamos tentar aí fazer dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Ó, espelhei aqui, ver se está certinho. Isso aqui é uma das escalações prováveis do PSG. Não tem muito segredo, né? Safanov no gol. Goleiro assim, não era, principalmente no início da temporada, um goleiro muito conhecido, né? No Brasil ficou mais conhecido depois do jogo contra o Flamengo, mas que conseguiu tomar, né, durante a temporada o lugar do Tilaver. E aí fez uma temporada razoável para boa, né? O PSG a gente não tem um nível de exigência muito grande, né? Quando precisou dele na Champions, no jogo contra o Liverpool, ele respondeu bem às chances que o Liverpool teve. E aí, tá aí um goleiro, mas se você for fazer um frente a frente aqui embaixo, por exemplo, do Arsenal, o Raya é muito superior, né? A gente já espera uma qualidade maior do Raya do que do Safanov, mas o Safanov também é um goleiro razoável para um time como o PSG. Defesa excelente, né, com os dois melhores laterais do mundo, Hakimi e Nuno Mendes. Marquinhos e Pacho, uma excelente dupla. Pacho jogando muito bem esse ano, chega muito forte para a Copa do Mundo junto com o Equador. E Marquinhos, capitão, uma boa opção também para a seleção brasileira. A ver se vai conseguir manter, né, o nível que ele apresentou no PSG para conseguir espelhar na seleção brasileira. Meio de campo muito forte, com os dois portugueses, o Rubem Neves, o João Neves e o Vitinho. Fabian Ruiz complementando os três. O ataque é absurdo, né? Kvaratskhelia, perdão aí se não está certa a pronúncia. Dembélé e o Doué. É um time muito forte, né? Ofensivamente, se formos analisar aí junto com o Barcelona, talvez o maior poderio ofensivo da Europa, com muita facilidade para conseguir contra-atacar, fazer jogadas rápidas e chegar ao gol adversário muito facilmente. Time muito vertical. E enquanto isso, a gente tem um Arsenal que ele vai completamente diferente das expectativas de jogo que a gente espera do PSG. Ele vai ali com o Hincapié na lateral esquerda, provavelmente, Mosquera na direita. E a dupla de zaga, melhor da Premier League, provavelmente os dois melhores zagueiros, né? Gabriel Magalhães e o Saliba. David Raia, como já falei, um dos melhores goleiros também da Premier League. Ali no meio de campo a gente tem uma povoação muito forte de meio-campistas, com o Zubimendi e com o Rice, dois volantes muito fortes fisicamente, mas que também tem qualidade para sair jogando e para criar alguma coisa. E no ataque a gente tem o principal problema, que é o problema do Arsenal, né? Tem o Saka, quando ele não está numa noite inspirada, no caso, na tarde para a gente aqui no Brasil, ele não consegue produzir grandes coisas. O Odegaard, que teve problemas com lesão durante toda essa temporada, mas que tem o toque diferenciado. E ali o Trossard e o Havertz. São nomes que você fala, são nomes bons, tudo, mas não é aquele nome como você vê no PSG, um Dembélé, um Désiré Doué, ou um Kvaratskhelia que você fala, nossa, ele vai realmente mudar o jogo. Por exemplo, a gente tem no banco Gabriel Martinelli, que foi
a grande sensação do Arsenal, né, durante a Champions League. Fez muitos gols importantes durante toda a campanha, talvez entre de titular, mas essa foi a escalação que eu encontrei falando que seria a provável deles. Então, assim, o Arsenal ele vai ter que saber sofrer, né? O Arsenal ele vai sofrer bastante durante o jogo. Acredito que o PSG tente começar com muita força para pressionar mesmo o Arsenal no seu campo de defesa. E vai ter que fazer a famosa frase do Tite, que é saber sofrer, né? O Raya vai, sinto que ele vai trabalhar bastante durante todo o jogo. E se o calhar do PSG fizer um gol no início do jogo, o jogo vai ficar muito sedimentado naquilo, do Arsenal ficar trocando passe, o PSG roubar a bola, ser vertical e tentar fazer mais gol. Porque o Arsenal ele não tem um poderio ofensivo tão forte. Óbvio que tem Gyökeres no banco, pode entrar Gabriel Jesus, pode entrar o próprio Martinelli fazer algo diferente, mas você não espera algo muito grandioso do ataque do Arsenal. E aqui a gente tem um encontro de duas formas completamente diferentes, entre do Mikel Arteta e do Luiz Henrique, né? Falando do Mikel Arteta, uma defesa muito forte, jogo aéreo também muito forte, começou muito bem a temporada, porém que caiu bastante na sequência da temporada. Luiz Henrique, uma máquina de fazer gols, né? Isso já vem desde antes, desde seus outros trabalhos, mas que no PSG ficou mais evidente. Óbvio que tem um nível de competitividade, a Liga Francesa é um nível abaixo, com certeza, da Premier League, mas na Champions League está dominando também. Não dá para falar que o nível da Liga Francesa é um nível tão baixo, porque na Champions League ele também está dominando os dois últimos anos. Chegou na final, foi campeão ano passado, está na final de novo. Tem um elenco, se não o melhor da Europa, um dos melhores. Peça a peça, né? Se você for olhar. Então, assim, é um time muito difícil de ser batido. Acredito que o Arsenal vai tentar segurar o jogo o máximo possível e contar com alguma tirada de cartola do seu ataque, principalmente do Saka, ou principalmente de jogadas aéreas. O PSG tem que tomar muito cuidado com as jogadas aéreas do Arsenal, ainda mais que talvez as faltas não sejam marcadas de maneira tão coerente. O PSG então vai sofrer um pouquinho nessas bolas paradas. Não que eu acredite que elas mudam completamente o jogo, porque eu sinto que o PSG vai dominar completamente o Arsenal durante o jogo. Óbvio que pode estar falando que o Arsenal não é um time bobo, não é um time entregue, né? Tem um meio de campo que tem capacidade de dominar jogos. Só que a forma que o PSG joga, eu acredito que vai ser muito complicado para o Arsenal conseguir bater de frente. Não acredito em goleada, que o PSG vai fazer 4, 2, 3, 4 assim de vantagem para cima do Arsenal, igual foi o Manchester City e Inter, né, umas 2, 3 temporadas atrás. Mas eu acredito que o PSG consiga conquistar esse bicampeonato aí da Champions League. Acho que vai ser um jogo de características completamente diferentes entre os treinadores e entre os próprios jogadores, assim, seguindo as orientações táticas. Mas vai ser um jogo bom de assistir. O Arsenal ele não pode se propor apenas ficar preso na defesa. Se ele ficar apenas preso na defesa, deixar o PSG mandar no jogo e dominar a posse de bola e dominar as ações do jogo, o Arsenal vai sofrer muito durante muito tempo. Porque o PSG, preparo físico é o que não falta para eles. Correm bastante, tudo. Estão descansados, já terminaram a Ligue 1 há algum tempo. Então, vai sofrer bastante o Arsenal se deixar o PSG dominar e tomar as ações do jogo o tempo todo. O Arsenal ele vai ter que ter algumas saídas de bola assim mais ofensivas ou tentar segurar aquela posse de bola mais aquela relaxada no jogo que a gente tem com a posse de bola, nem que seja para cansar um pouco o time do PSG para evitar tantas verticalizações dos dois pontas, mas que vai sofrer bastante o Arsenal durante o jogo, eu acredito que sofra. Talvez tenha que jogar bastante recuado assim com os dois aqui, Odegaard um pouco mais à frente, mas eu acredito que não fuja muito disso aqui. Talvez laterais fossem melhores Lewis Kelly aqui no meio, tudo. Uma mudança um pouco mais ofensiva do ataque do Arsenal, que eu não duvido o Mikel Arteta fazer se o Arsenal passar o intervalo perdendo. Mas vai sofrer bastante durante o jogo, eu acredito. Principalmente por causa da forma de jogo do PSG, que é uma forma de jogo que pressiona bastante os outros times.
Basicamente, eu acredito que seja mais ou menos isso. Afinal, vai ser um jogo puxado, assim, de ambas as faces, porque são antagonistas, né? Um time que se defende muito bem, que aposta muito em jogadas de bola aérea, e um time que gosta de ter a bola, mas que para ele também é bom não ter a bola, porque são jogadores muito verticais do PSG, né? Muito facilmente saem esse trio de ataque aqui, completamente absurdo para correr o campo, correr 50, 40 metros e chegar ao ponto de fazer o gol, mas que tem o Arsenal, ele tem a chance de se defender muito bem e arrumar um gol. O PSG tem a chance de dominar o jogo, fazer 2, 3 e aí só fazer na verdade um e ficar se segurando até ter mais uma chance de fazer um contra-ataque e matar o jogo com o segundo gol. Então assim, eu acredito num jogo bom, acredito que no intervalo o PSG já vá ganhando no intervalo. Talvez o Mikel Arteta ele faça algumas mudanças, por exemplo, traga o Gabriel Martinelli para campo, tudo, a depender do futebol que Trossard e Havertz estão apresentando. Talvez o Gyökeres para conseguir dar uma segurada melhor na linha de defesa do PSG e travar um pouco mais os dois zagueiros que participam da saída de bola e talvez até um pouco mais os dois laterais também. Mas acredito que o PSG vai conseguir a vitória. Sem dificuldade, é difícil você falar, né? Mas poderiam ter adversários piores, eu acredito, para o Paris Saint-Germain enfrentar numa final continental. Palpite assim, eu iria num 3-1 do PSG com uma certa tranquilidade, assim, uns 2-0 no primeiro tempo, mais um 1-1 de segundo tempo. Mas que o PSG tem que ficar esperto perante as jogadas de bola aérea, principalmente do Arsenal, né? Um time muito perigoso na bola aérea. Continuando aqui nossa análise, já vamos passar para o futebol de verdade, que é o futebol do Campeonato Brasileiro, o melhor campeonato do mundo. Nós temos ali no horário das 16 horas um jogo muito bom do Atlético Paranaense contra o Mirassol. Um jogo em que o Atlético Paranaense vem muito forte, quarta colocação com seus 27 pontos. Mirassol vem ramelando ali, 18ª colocação com 16. Primeira vez que os dois times se enfrentam. Trouxe aqui a escalação provável do Atlético Paranaense. Arthur Dias, Aguirre, Esquivel, goleiro Santos. Esquivel, muito bom jogador. Claudinho, Filipinho e Jadson. Zapelli, que tem um toque diferenciado. Mendonça, que surpreendendo. Não esperávamos talvez um Steven Mendonça tão bem perante as últimas presenças dele na primeira divisão com Santos, Corinthians. Ceará até que ele foi ok, mas já tem algum tempo já. E aqui o destaque do time, o Viveiros, Kevin Viveiros, completamente absurdo. Não acredito que termine a temporada no Atlético Paranaense. Talvez deveria ter sido convocado para a seleção colombiana, mas não foi. Continua no Atlético para o bem do Atlético. Vai ser um jogo muito difícil para o Mirassol, mesmo com toda a habilidade que o Rafael Guanazzi ele tem de extrair qualidade de jogadores que às vezes você não espera tanto. Aqui é a escalação provável, Daniel Borges, lateral assim, de um nível que a gente acredita que seja abaixo, uma Série A, né? O João Vitor na zaga, William Machado fez um campeonato ano passado muito bom pelo Ceará. Reinaldo, King Naldo, não tenho o que dizer dele. Denilson, bom jogador do Mirassol não, do Cuiabá, veio esse ano para o Mirassol, está mostrando seu valor. José Aldo ali, bom jogador, acho que se eu não me engano ele era do Ituano, isso, do Ituano. Veio, também está mostrando seu valor no Mirassol esse ano. Shailon, já fez boas temporadas no Goiás, Atlético Goianiense, mesma coisa do quarteto de ataque, todo é daqui do estado de Goiás, né? Não daqui, mas jogaram muito bem aqui. Alisson jogou no Goiás e no Vila Nova, melhor no Vila Nova. Carlos Eduardo jogou revelado na base do Goiás. Charlão jogou bem aqui no Goiás, jogava de ala direita, principalmente, um canhoto na ala direita, naquele time bagunçadérrimo do Goiás de 2020. Depois jogou muito bem pelo Atlético, de armação mesmo. E o Edson Carioca, que não agradou aqui no Goiás ano passado, mas que vem no Mirassol numa crescente, né? Teve uma lesão ano passado, teve até que renovar o empréstimo do Goiás com o Mirassol por causa dessa lesão. E vem bem esse ano. Mas o Mirassol ele vem mal das pernas, né? Ele não vem com uma qualidade tão boa. Tá sentindo, acredito que o peso
de algumas peças de uma qualidade um pouco mais duvidosa do que poderia ser para um campeonato brasileiro. Ano passado deu certo essas peças, tanto que algumas saíram, Danielzinho foi para São Paulo, por exemplo, mas fazer milagre é difícil, ainda mais no Campeonato Brasileiro e ainda mais o Mirassol tendo que fazer jogos, né, na Libertadores e vai fazer mais um agora contra a LDU, né, pelas oitavas. Então, é um ano difícil o Mirassol, o objetivo realmente é ficar na Série A porque não é fácil. E como a Série A está muito embolada, vai que o Mirassol ainda escapa, né? Mas amanhã eu acredito que o Atlético Paranaense vai dominar o jogo. O Atlético Paranaense com o Odair Helman tem um bom time, está em quarto lugar, não é por acaso. Vem bem, dominou completamente o último jogo contra o Remo, fora de casa, num terreno difícil de jogar contra o Remo. Empatou em casa contra um Flamengo, que é um dos melhores elencos do Brasil, com mais chutes a gols, mais escanteios. Então, assim, uma missão muito difícil mirar só amanhã. Acredito numa vitória do Atlético Paranaense também, com destaque principalmente para o Kevin Viveiros, que vive uma fase iluminada. Passamos aqui para o próximo jogo, também das 4 horas da tarde de amanhã. Flamengo e Curitiba. Flamengo que vem de uma ressaca no Campeonato Brasileiro, né? Depois daquele jogo contra o Palmeiras que perdeu de 3-0, depois de uma expulsão, digamos assim, pouco inteligente do Carrascal, né? Que, aliás, mesmo que estivesse entre nós, não estaria, né? Se pudesse jogar, já está com a seleção colombiana para a Copa do Mundo. Aliás, também Léo Pereira, Alexandro, Danilo, bem questionável a convocação dele, mas também está. Essa foi a escalação que eu encontrei do Flamengo. Às vezes Jorginho tá ali, também para jogar no meio. Mas a que eu encontrei foi essa aqui. Mas o Jorginho está lesionado. Até olhei aqui já, o Jorginho está lesionado. Paquetá tá fora também, seleção brasileira, Nicolas de la Cruz, enfim. O Flamengo tem um elenco que permite você colocar outros jogadores que não sejam seus principais e domine jogos. Porém, o Curitiba vem uma sequência muito boa, né? E se encontrou com um dos melhores treinadores jovens que a gente tem, que é o Fernando Seabra. Ganhou fora de casa do Santos, naquele jogo fatídico do Neymar, que ele foi substituído de 3-0 para o Curitiba. E ganhou em casa do Bahia de 3-2. Tem em Josué o seu grande criador de jogadas e Breno Lopes um bom jogador, Pedro Rocha um bom jogador. Lucas Ronier é dúvida, não se sabe se ele vai jogar ou não, mas é o principal também atacante assim junto com o Josué. Uma defesa forte do Curitiba, não toma gols tão facilmente assim, óbvio que toma por causa que o nível, né? Infelizmente o nível do Curitiba é abaixo. Não dá para vocês imaginar muito uma defesa muito forte com um goleiro que não é o principal, né? Não é o Pedro Morisco, que tá machucado. Jaci um bom zagueiro excelente, zagueiro Jaci, mas por exemplo, Bruno Melo já foi renegado em Fortaleza, já foi renegado no Goiás. Thiago Kozer, que está começando agora sua carreira, tem, se eu não me engano, 21 anos. Já tem, óbvio, uma vivência, mas é novo, 22 anos ele tem. JP Sherman, emprestado pelo Santos, então assim, não deu certo no Santos, foi pro Curitiba. Seba Gomes, ok, um volante ok. Thiago Santos, ok também, já foi bom, muito bom em Grêmio, Fluminense, teve bons momentos, mas já não, às vezes a idade não permite jogar tão bem. Mas um time que encaixou inegavelmente. O Fernando Seabra, um excelente treinador, muito, não sei se injustiçado, mas poderia ter sido melhor afagado, digamos assim, pelo Cruzeiro antes de ser demitido. Mas um treinador jovem muito promissor. Porém, eu acredito que o Flamengo vai ganhar esse jogo, mas vai ter dificuldades, eu acredito. Tem, principalmente no Pedro, no Samuel Lino, que vem bem com o Leonardo Jardim. Ele vem evoluindo bastante, mas com o Pedro completamente superior, né? Às vezes pode até não entrar com o Saul ali, né? Entrar com o Bruno Henrique, que também é uma boa opção. E tem uma defesa boa, Léo Ortiz. Vitão tá melhorando aí durante a vida no Flamengo. Emerson Royal, que nunca me enganou ninguém, né? Foi pra Europa, enganou lá, vem pra cá, tá enganando aqui. Não é um bom jogador. Reserva de Guilherme Varela, que tá na seleção uruguaia já.
Ayrton Lucas reserva, então assim, o Flamengo tem várias reservas, mas como eu disse, se permite, tem o dinheiro e tem boas contratações a ponto de conseguir ter essa vantagem de ter um elenco completo para qualquer tipo de competição, né? Vem de uma classificação contra o Cusco, vaiado no primeiro tempo, mas que no segundo tempo conseguiu evoluir e dominou o jogo, né? Ganhou de 3-0. Não que o Cusco seja algo muito difícil, com todo respeito ao Cusco, mas também é importante ter ganho esse jogo depois da saraivada que tomou do Palmeiras, né? Então, acredito que o Flamengo vai conseguir ganhar esse jogo, mas vai ter dificuldades contra um Curitiba muito bem postado e muito bem acostumado a precisar fazer o que precisa ser feito. É só ver o manual que teve contra o Santos. Teve contra-ataques, sofreu pênalti, teve contra-ataque, fez gol, dominou o jogo contra o Santos. Teve mais um contra-ataque, expulsou um jogador do Santos. Então, assim, um time muito forte do Curitiba para o nível que é esperado do Curitiba. Tanto é que está em sexto lugar. Então, assim, o Flamengo tem que tomar muito cuidado com esse jogo. Às vezes, mais uma derrota já deixa bastante difícil a briga pelo título. Óbvio que a gente está no começo do campeonato, mas já deixa 7 pontos do líder, né? Mas acredito que ainda assim ganhe o jogo pela qualidade dos seus jogadores. Porque realmente é um nível acima do que a gente consegue ver no time do Curitiba. Passando aqui agora para o próximo jogo da Bahia. Não vamos estender muito, né? Senão o vídeo já está ficando longo, vai ficar mais longo ainda. Temos aqui o time do Bahia, vem de derrota, né? Como eu falei anteriormente, vem de derrota para o Curitiba e vem numa sequência muito ruim com o Rogério Ceni. Enfrenta em casa um time do Botafogo que, ok, ganhou no meio de semana, também não foi um time muito difícil, que foi o Caracas. Empatou no último jogo contra o São Paulo fora de casa, mas ganhou do Caracas fora, né? Então, ok. Mas é um time que vem numa crescente com o Franklin Carvalho e tem um elenco muito forte também. Bahia, peça por peça, você não fala que é um elenco que deveria estar na situação que está, né? Começou o campeonato ok, bem, porém vem de 3, 6, 8 jogos sem vitórias. Dos últimos 10 jogos teve 3 empates, uma vitória e 6 derrotas. Então, assim, uma sequência muito ruim. Rogério sendo bastante questionado no comando do Bahia. Acredito que talvez se a vitória não vier agora, ele realmente possa ser demitido. Mas um time que é muito forte. Eric, que fez boas temporadas pelo Atlético Paranaense, se eu não me engano. Tenho quase certeza que é. Rodrigo Nestor, ok, jogador bom. Pelo São Paulo também fez campanhas boas. Everton Ribeiro, dispensa comentários. Christian Oliveira, um pouco abaixo no Grêmio ano passado, mas que encontrou no Bahia um pouco mais de qualidade, mas que também pode não jogar. Às vezes pode entrar o Ademir, por exemplo. O Eric Puga está revoltando um pouquinho mais aquela qualidade do Eric Puga que a gente tinha antigamente. Jogou muito bem no Ceará antes de ir para o Bahia. Óbvio que nível de competitividade é diferente, né? Mas jogou muito bem. A zaga deixa um pouco a desejar, né? Principalmente o lado esquerdo da zaga, Canu e o Iago Borducci ali. Sente muita falta do Luciano Juba. Infelizmente teve essa lesão que até prejudicou talvez uma ida à Copa do Mundo, no lugar de Alexandre, hoje de Douglas Santos. Acredito que não iria, mas acredito que merecia. Mas Iago Borducci deixa muito a desejar, principalmente em comparação ao Luciano Juba. Canu não é um zagueiro, acredito que de nível de Série A. Tem sua história no Bahia, mas não acredito que tenha um nível necessário para uma Série A. David Duarte está fazendo uma boa temporada atualmente, mas às vezes um time do nível que o Bahia quer fazer de competitividade não seja o zagueiro ideal titular do Bahia também, mas vem bem, não vem mal. Queria também do Goiás aqui, David Duarte. Léo Vieira, tampão, depois que o Ronaldo machucou, mas também machucou o Léo Vieira, né? Então vamos ver o que teremos no gol do Bahia. Às vezes o Ronaldo já volta, então vamos ver como é que o Bahia vai amanhã para o jogo. Provavelmente vem com o Ronaldo de volta no gol já. Então só trocaria o Léo Vieira ali, esse Vieira aqui, pelo Ronaldo. Já o Botafogo, um time forte, Ferrarese Neto, é um goleiro assim que não dá para você confiar muito, mas vem provando um pouco melhor a sua qualidade no Botafogo.
Vitinho e Alex Telles, dois laterais que por pouco não foram para a Copa do Mundo. Vitinho teve uma queda muito brusca de qualidade, mas o Alex Telles talvez conseguisse competir melhor se tivesse uma visão melhor a compensação do Alexandre, mas também tem a questão da confiança que o Carlo Ancelotti tem no Alexandre. Ferrarese que se encontrou e está jogando muito bem no Botafogo, vem bem no Botafogo Ferrarese. Gabriel Justino, menino da base, vem bem também. O Guinho, mais um menino da base, vem bem no Botafogo. Medina, contratada de graça praticamente pelo Estudiantes que ele jogava, né? Contratado por uma mixaria. Vem muito bem. Montoro, completamente diferente. Montoro é um jogador diferente mesmo e que se der espaço para ele, ele é um risco durante todo o jogo. Ali, Cauã Toledo, ok. Base também, talvez não jogue entre Santi Rodrigues. Mas o Villalba também é um bom jogador, mas não é um nível assim, novamente, um nível que o Botafogo deveria ter buscando as coisas que ele busca. Santi Rodrigues, ok, se entrasse seria bom. Arthur Cabral é aquilo. Tem jogo que ele aparece, tem jogo que ele some. Fez 3 contra o Corinthians. Fez um contra o Atlético Mineiro. Tem 7 gols já no campeonato, mas tem muitos jogos que ele some também. Acredito que o Bahia ele vai ter que entrar um pouco com a faca entre os dentes, digamos assim, por causa dessa questão do Rogério Ceni. Mas vai ser um jogo muito difícil para o Bahia. O Botafogo ele vem embalado um pouco melhor do que o Bahia, com certeza. Só dele não estar perdendo, ele já vem um pouco mais embalado. Mas ele vem bem no campeonato, foi eliminado, né, da Copa do Brasil pela Chapecoense, mas no Campeonato Brasileiro ele vem tendo uma certa irregularidade, perdeu pro Remo ali, mas já ganhou do Corinthians, empatou com o São Paulo fora. Então, assim, perto do Bahia, vem muito melhor. Acredito que seja um jogo mais amarrado, acho que vai ser um empate entre os dois, ou talvez uma vitória do Bahia pelo feeling assim de tentar empurrar com a barriga o Rogério Ceni um pouco mais para frente. Não acho que os jogadores estejam tentando derrubá-lo, mas tá sentindo bastante falta do Luciano Juba, que era a válvula principal de escape, né, do Bahia. Sem o Luciano Juba, o Bahia fica completamente amarrado, digamos assim, ao que ele tem que fazer. O Luciano Juba tinha já 7 gols e uma assistência em 15 jogos para o brasileiro, então assim, era um artilheiro do time. Então sente bastante a falta. Às vezes o Everaldo consiga fazer os gols que ele não está fazendo, mas o resto do time tem que colaborar. Passando aqui para os dois últimos jogos, Grêmio e Corinthians, também às 5h30. Grêmio que vem sem seu goleiro titular por causa da seleção brasileira. Novamente, o Everton já foi convocado. Sem seu zagueiro, que machucou no meio de semana, e seu lateral direito. Pavon também machucou no meio de semana. Então vamos ter Marcos Rocha, talvez Gabriel Grando ou Thiago Beltrame. Vai ser as duas opções que a gente tem para o Grêmio. Vieri, Gabriel ali, Pedro Gabriel na lateral esquerda. Noriega, que é bom volante, mas que talvez não jogue. Entre com o Arthur, talvez. Estão vendo, né? A questão de renovação de contrato dele junto à Juventus. Gabriel Mack, talvez ele volte. Talvez fique continue com o Brett White, que foi o que fez no fim de semana. É namorado, muito bom jogador, namorado. Tá acostumando um pouco mais com o futebol brasileiro, mas muito bom jogador. E o Amazu também, que é também muito bom jogador. E por fim, no ataque, não tenho o que dizer, Carlos Vinícius. Artilheiro, muito bom de bola, craque de bola ele. Provavelmente, se tivéssemos um pouco mais de tempo, ou se ele tivesse vindo antes, o futebol brasileiro talvez estaria sendo mais falado para ser cotado na seleção brasileira. Muito bom jogador, faz gol de tudo quanto é jeito, o Corinthians tem que tomar muito cuidado com ele. E o Corinthians vem ressaqueado, né? Depois de uma derrota achapante contra a Platense na Libertadores. Isso que eu até não falei, o Grêmio empatou com o Montevideo City, né? Foi até zoado lá pelo Instagram, pelo Twitter deles falando que ele era maior nas fotos, que ficou na segunda colocação do grupo, vai ter que jogar repescagem. Então, assim, jogo difícil, o Grêmio, porque o Corinthians ele vem para tentar. E vai pegar o Bolívar na repescagem. Vem para tentar recuperar também o que perdeu no meio de semana, né? Foi dominado completamente pela Platense. Não vai ter o Memphis Depay devido à convocação da seleção holandesa. Deve entrar com Caio César, Lingard foi liberado para assuntos particulares. Tem na sua defesa, talvez, o que consiga mais fazer gols, que é o Gustavo Henrique. Porque o Yuri Alberto com
O Fernando Diniz vem tendo dificuldades, fez 2 gols, um contra o Barra e um contra o Platense no jogo de ida. Então, assim, vem tendo muita dificuldade. Garro vem muito bem com o Fernando Diniz, com muitas assistências. Caio César vem entrando bem também, mas sem com ele sozinho talvez não consiga, né? Breno Bidon, acredito que falta um pouco mais do Breno Bidon puxar mais o jogo para cima, ajudaria bastante o Garro nisso. Ranielli, um nível bom de volante, bom defensor, bom destruidor de jogadas, mas falta ele muito um passe. Nem que seja o Alan que entrou contra o Platense, mas também jogou nada contra o Platense. Não destruía e nem criava. André, que depois da falha na transferência para o Milan, acabou. Fez aquela questão lá do toque das partes íntimas, tudo que foi expulso. E depois disso ele acabou, não foi mais nenhum jogador pro Corinthians, né? Tanto que ficou no banco, mas o Corinthians, o André, se ele voltar a ser o que ele era antes dessa toda essa questão da transferência pro Milan, vai ajudar bastante o Corinthians. Bidu e Mateuzinho, dois bons laterais pro nível do futebol brasileiro, que precisam puxar o ataque do Corinthians para ele conseguir dar mais coisas certas. Mas principalmente o miolo de zaga e o goleiro. O Hugo Souza falhou e feio nos 2 gols contra o Platense. O primeiro foi pênalti devido ao toque de mão do Garro, mas que aconteceu por causa de um erro do Hugo Souza. E o segundo, uma completa entregada que resultou no gol do camisa 10 do Platense. Então, assim, o Corinthians ele tem cacife para ganhar o jogo? Tem. Fora de casa? Tem. Já ganhou com times muito piores na arena do Grêmio contra times muito melhores do Grêmio. Mas não sei se a reação vai ser tão rápida, porque o time do Corinthians ele sente muita falta de um pouco mais de ida ofensiva de qualidade para o ataque. Tem o Garro fazendo uma boa criação de jogada, acredito que a entrada do Depay nos últimos 2 jogos não ajudou o time, nem o Garro, nem ninguém, a criar mais coisas. Talvez Zacaria Labiade entre no lugar de Caio César, vai que também possa servir para alguma coisa. Mas bem, Zacarias Biati, aliás, fazendo os gols, tudo. Corinthians, eu acredito que esse jogo aqui tem um pouco mais de cara de empate. São dois times equilibrados entre si. Eu não acredito que seja um empate sem gols. Acredito talvez um 2-1 para um dos times, ou um 1-1, um 2-2 assim. Porque são dois times que defendem mal. O Corinthians, se eu não me engano, tem a pior defesa do campeonato. Tanto que tem um. Não tem a pior defesa. E falei errado, acho que é o pior ataque do campeonato Corinthians tem, na verdade. Mas tem uma defesa razoável. Já o Grêmio tá um em 14º, outro em 15º. Então, assim, nenhum dos dois é bom em nada. Então, ou vai ser um 1-1, 2-1 para um dos lados. Acredito que 1-0 não seja, porque eu acredito que os dois times consigam ter a capacidade de tomar gols. Corinthians talvez um pouco menos, por causa de ter uma defesa um pouco melhor, né? Um pouco mais confiável, com Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Mateuzinho e Bidu. Eu acredito que talvez o Corinthians consiga ganhar de 2-1 esse jogo. Passando aqui para o último jogo da rodada, um Santos e Vitória, um duelo bem complicado assim para o Santos, que vem mal, vem sofrendo bastante. Teve a vitória ali contra o Cuenca no meio de semana, mas novamente não dá para você falar que é um bom nível de competitividade, visto que perdeu para o Grêmio no último jogo. Veio daquela goleada contra o Curitiba depois de ter ganho do Curitiba na Copa do Brasil logo antes. E tá sem seu melhor jogador, que é o Neymar, né? O Neymar já tá com a seleção brasileira, tem todo aquele imbróglio da lesão ou não da panturrilha. Mas tem um time bom, o time do Santos é um time bem razoável, assim, pro nível de enfrentamento contra um Vitória da Bahia em casa. Mas talvez sofra bastante com o time do Vitória muito bem treinado pelo Jair Ventura. Vai ali com Lucas Veríssimo, com o Luan Pérez na defesa, talvez o Frias na lateral direita em vez do Igor Vinícius, Escobar na lateral esquerda, Willian e Christian Oliva, talvez, com o Gustavo Henrique, Miguelito, Bom Tempo e Barreal. E na frente o Gabigol. Assim, no papel o time do Santos é um time bom. Dá pra você falar que ele tem boas valias no time do Santos. Barreal é um bom jogador, Bom Tempo é um bom jogador, Gabigol é um bom jogador, Veríssimo é um bom jogador, Brazão, bom goleiro, que talvez não jogue, né? Talvez seja o Diógenes, já está falando que ele está sendo negociado pelo Santos. Então, assim, vai. Tem boas valias, mas um time que não consegue jogar junto, pelo menos até agora. Por isso está na zona de rebaixamento.
E por isso também não tem uma boa perspectiva para além do campeonato. É tentar lutar para não cair e ficar, se levanta as mãos ao céu se o Neymar ficar até o final do ano e conseguir salvar o Santos mais uma vez, porque senão vai rodar. Já o Vitória vem bem, embalado pela ida na Copa do Nordeste para a final, né? Ganhou do ABC de 4-3, ganhou do Inter em casa de 2-0, ganhou aquele jogo contra o Flamengo também em casa por 2-0. Vem bem, Kaká não joga, está suspenso. Vai jogar com provavelmente o Kaique aqui nessa posição. E aqui também o Edenilson no lugar dele, desse nome é Nathan Mendes, porque ele está lesionado. Mas um time muito bom, boas valias também, que a gente tem o Zé Vitor aqui e o René, dois jogadores oriundos da Portuguesa, de Desportes, do Campeonato Paulista, que vieram muito bem. Eric, um excelente jogador, Eric. O São Paulo talvez sinta um pouco de falta dele, mas vem muito bem esse ano. Mateuzinho, bom jogador. Martins, um bom jogador. Emanuel Martins, na verdade, Martins Palmeiras. Baralhas, ótimo jogador, jogou muito bem no Atlético quando jogava por aqui. Ramon, bom lateral. Luan Cândido, bom zagueiro. Arcanjo, um bom goleiro. Mas eu acredito que o Santos ele consiga dominar um pouco mais o Vitória, mas vai sofrer demais o Santos durante esse jogo. Então, assim, o Santos ele tem que conseguir corresponder às prováveis chances que ele vai ter. A defesa do Vitória não é uma defesa tão forte que você separe e fala, meu Deus, que defesa intransponível. Não, são jogadores de qualidade realmente assim, talvez uma Série A não tão boa. Mas é um time muito bem treinado pelo Jair Ventura. Então, o Santos vai ter que aproveitar as oportunidades que ele vai ter, se conseguir criar. Porque às vezes também o Vitória pode conseguir dominar o jogo. O Vitória ele tem um time que consegue, muito sendo bem treinado, conseguir dominar um jogo contra o Santos, vista a fragilidade que o Santos tem. Acredito ainda que o Santos ganhe, não acho que o Vitória consiga fora de casa às 8 horas da noite. Vai conseguir dominar tanto o Santos fora de casa, tanto que o Vitória ele tem a segunda pior campanha fora de casa, tem 3 empates e 5 derrotas. Não que o Santos tenha uma campanha boa em casa, né? O Santos tem a 11ª melhor campanha. Então, assim, o Vitória fora de casa é completamente diferente do Vitória em casa. Então, assim, a ver o que o Santos vai conseguir fazer contra esse Vitória. Porque o time do Santos ele não é pior do que o do Vitória, assim, peça por peça, mas está sofrendo com a falta de encaixe do seu time e agora a falta do seu ídolo, né? A falta do Neymar, que era o ponto diferente do Santos. E com isso a gente chegou ao fim da nossa análise dessa rodada aqui, viu? Dessa semana. Dessa rodada não, né? Mas do dia de sábado. Vamos ver se a gente consegue fazer também. Ó, cachorro latindo. O do domingo. E é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Deixa o joinha aí, deixa o comentário. E até o próximo vídeo.